Então, congregação amada do Senhor, hoje, 14 de dezembro de 2025. Hoje vamos falar sobre algo assim especial, um pouco diferente. É sobre a orelha, o polegar da mão direita, o polegar do pé direito. O que isso tem a ver conosco hoje? Então, eu vou falar sobre a unção. Então, já vamos ver que a unção com óleo é o símbolo da presença divina. O óleo não é a fonte de poder, ele é apenas um símbolo visível da presença e do poder do Espírito Santo, que é o agente de toda a ação. E a unção, ela é um ato de fé, é um ato de obediência, né? É uma manifestação pública da sua confiança, da sua fé, que o Espírito Santo intervirá. Então, nós vamos lá, antes de mais nada, vamos relembrar o que é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, é a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também está escrito que toda a escritura é inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, para nos instruir em toda justiça. Então, assim, vamos lá já partir para o que a Bíblia fala. E eu vou lá em Êxodo 20, que vai falar do sacrifício e as cerimônias de consagração. Então, vamos ao Êxodo, capítulo 29, e versículos 18 e 20. Está escrito assim: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita, sobre a ponta de Arão e dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o restante do sangue espalhará sobre o altar. Então, isso é o que o Senhor falou para Moisés, que ele está dando instruções sobre o sacrifício e as cerimônias de consagração. Aí a gente vai lá para Levítico, capítulo 8, vai falar da consagração também de Arão e seus filhos. Já no versículo 1 está escrito: falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Depois no verso 8, quer dizer, o verso 1 é para falar que é o Senhor que está falando com Moisés. E escrito: depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Então, aqui nós já vemos que o que Tiago falou não é novidade. Aqui já existe o processo de santificação, quando derramou o azeite sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificar. Santificar é separar. E aí no verso 22 diz: então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar. Então, aqui é uma cerimônia de consagração de Arão e seus filhos. Então, em Êxodo, nós estamos vendo Arão e os filhos. Aí,
em Levítico 8, está falando dos sacerdotes. Arão era da tribo de Levi e era sacerdote, e toda a sua descendência foi destinada a cuidar do tabernáculo, a cuidar de todos os materiais que envolvia o tabernáculo, que durante 40 anos, né, ficou no deserto. Não se esqueçam que como que o povo de Israel era conduzido. Uma nuvem de dia marcava o lugar que eles deviam acampar, e de noite, aliás, havia um fogo para marcar ali aonde estava o povo de Deus. E eles se moviam conforme essa nuvem se levantava e conforme esse fogo se movia. Então era o que? O mover. Então ele já estava nos ensinando sobre o mover. E aí vamos, né, continuar, isso daqui foi um parênteses, em Levítico 14. O tema de todo o capítulo de Levítico 14 fala a lei acerca do leproso depois de sarado. Então eu vou lá para os versos 24 a 28, e diz assim: o sacerdote tomará o cordeiro da oferta, da expiação pela culpa, e o sextário ou log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote degolará o cordeiro da oferta ou expiação pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E no 28, porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. Bom, então nós vimos a consagração de Arão e seus filhos, agora nós vimos que foi usado o mesmo ritual para a purificação do leproso. Então, olha só, a purificação do leproso. Quem era o leproso? Era alguém que vivia fora do arraial, que não podia conviver com as pessoas para preservar a vida em comunidade. Então, o que fala essa orelha direita? Fala da audição, dedicação à obediência, porque o que é o chamado para Israel? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus. Então, o sangue, ele purifica o sentido da audição, falando, né, da dedicação de ouvir e obedecer a palavra de Deus, que é a própria Torá. Então, o leproso, antes de ser curado, ele estava excluído de ouvir as leituras públicas. Então, o sangue o reintegraria à obediência. Veja que era o sacrifício pela culpa. Guarde isso. E o que significa o polegar da mão direita? O que a gente faz com a mão? A gente age, a gente faz coisas, de um modo geral. Ele está falando aqui para a maioria. Aquele que é canhoto vai estar alcançado também. Ação e trabalho, dedicação ao serviço. O sangue purificaria as mãos, dedicando-as a trabalhar, a servir e interagir com o mundo de maneira pura. O leproso estava proibido de tocar. Então, aqui o sangue está falando de libertá-lo para a ação ao ungir, né, ao ser aspergido no seu polegar direito. E o polegar do pé direito, o que tem a ver? Fala de caminhada, fala de direção, é a dedicação ao caminho. O sangue purifica os pés, dedicando-os a caminhar no caminho da retidão, no caminho que o Senhor previu para cumprir as leis, a retornar ao convívio da comunidade. Então, o pé dele vai ser ungido porque ele foi até o sacerdócio e ele vai voltar para a comunidade para ser integrado. Então, o leproso estava isolado, proibido de entrar no acampamento,
e o sangue lhe deu a permissão para caminhar livremente. E agora, também em Levítico 14, nós lemos o 14, verso 14, e vamos agora para o 14, 28. O que acontecia no Levítico, capítulo 14, verso 14? Aspergia com sangue do sacrifício da oferta pelo pecado. E agora, no 14, 28, fala o quê? A unção dos mesmos 3 pontos, da orelha, do dedão, da mão direita e do dedão do pé direito. Então, o óleo já fala, é o símbolo do Espírito Santo, da bênção e da santificação. Isso a gente sabe hoje, mas antes, a Bíblia já estava mostrando o que devia ser feito. Então, você ia aprender, você ia repetir, até aquilo fixar. E ver que você deveria o quê? Seguir o mover do Espírito, seguir os rituais, você aprender a ter que fazer as coisas, né? Então, a unção com óleo, o sangue fala da libertação da culpa. O sangue vai purificar, né? Vai trazer ele de volta ao convívio. Ele estava afastado, isolado. Agora, o óleo vai falar da santificação, da separação. Então, a santificação da audição, então vai os mesmos 3 pontos, só que vai falar da obediência, de novo, capacitando o indivíduo a ser sensível à voz de Deus. A mão também, a mão, o polegar direito, vai falar de ação, vai falar de agir segundo a palavra de Deus, que é sempre fazer o que é correto, o que é agradável a Deus, o que é puro, ações justas, produtivas. E o pé direito vai falar também. A gente falou anteriormente sobre aspersão com sangue e agora aspersão com o óleo, nos 3 pontos, e que tem um significado diferente, ainda que tocando as mesmas partes. O óleo, né, estaria selando o retorno, capacitando aquele leproso a andar nos caminhos de Deus com estabilidade e direção. Então, nessa passagem de Êxodo 29, 20, o ritual foi aplicado para a consagração do sacerdote. Em Levítico 8, o ritual foi aplicado para a consagração de Arão e seus filhos. Em Levítico 14, nós já estamos falando da purificação do leproso. Então, aqui você já vê um modus atuante de Deus. Ele já estendeu o seu plano do sacerdote para os filhos e para os leprosos. Então, a purificação com sangue, seguido de óleo nos mesmos pontos, ia transformar o indivíduo de um pária, de um separado, de um impuro, para uma pessoa purificada e consagrada. Então, o sangue fala de quê? Do sacrifício, da expiação. E vem antes do óleo, que fala da bênção, fala da capacitação. Então, a reconciliação feita aponta para o sangue. E aí nós vamos lembrar que familiar, quem que morreu por nós, quem que fez de uma vez por todas um sacrifício que não precisa ser repetido. Aqui o Senhor estava mostrando o sangue de animal de manhã e de tarde, né? Ele podia expiar a culpa de cada pessoa, do sacerdote, do povo. E isso aconteceu durante muito tempo, milhares de anos. Né? Se a gente pensar que o reinado de Davi foi 1000 anos antes de Cristo, só aí já tem 3000. E tudo isso aconteceu. Lembra, Abraão nasceu em 1948, depois de Adão. Lembra que Abraão, Isaac e Jacó foi com a família para o Egito e ficou lá 430 anos. Então, esse ensino, o povo de Deus, o povo de Israel, está sendo exposto à instrução de Deus, desde
Mais de 3.000 anos. Então, gente, é tremendo, é extraordinário a gente ver como não tem uma palavra na Bíblia que esteja assim à toa, desperdiçada, que não tem um propósito. Então, nós vimos aqui que o leproso, ele era separado e ele poderia ser curado. E nós temos o caso no Novo Testamento que Jesus curou o leproso. Jesus tocou aquele que era intocável, ninguém podia tocar. E se alguém se aproximasse dele, talvez não soubesse, ele era obrigado a gritar: impuro, impuro. E Jesus tocou esse homem. E então a vida, o ministério de Jesus aqui foi estender o amor a toda criatura, todo aquele que quer exercer o ato de fé e crer que é verdade, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias esperado. Então, para isso, ele teve que ser sacrificado para poder nos purificar. Como era feito o sacrifício pegando um animal, vertendo sangue, tocando, né, nas pessoas com sangue, com o óleo da unção para a purificação. E hoje o que a gente tem? O sangue de Jesus já nos purificou. Então nós não precisamos mais de fazer o sacrifício, porque ele foi feito de uma vez por todas, por Jesus. Então, nós já vimos, né, os detalhes do que significa a audição, né, a ação com a mão e o caminhar com os pés. Então, é algo assim tremendo que está lá, né, em Êxodo, Levítico 8, Levítico 14. E agora vamos caminhar para o Novo Testamento. O que isso tem a ver conosco? Né? O crente, ele é ungido. Mas antes de ver o crente ungido, nós vamos ver quem é Jesus. Qual o nome de Cristo? Cristo em grego quer dizer ungido. Mashiach, em hebraico, quer dizer ungido. Então, ele foi ungido pelo Pai. A própria palavra fala disso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, está escrito assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor ou garantia do seu Espírito em nossos corações. O que é isso? Quando eu reconheço Jesus como seu Senhor, como meu Senhor e Salvador, o meu espírito, que era o sopro de vida de Deus sobre toda criatura, é recriado e o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em mim. Então, a palavra está falando que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E em 1 de João, no capítulo 2, verso 20, diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, João fala da unção que a gente recebe quando recebe o Espírito Santo de Deus. Mas ela não é automática, você não está pronto. Você entra por uma porta e ali vai conhecer os caminhos do Senhor. Por isso que fala permanecer nele. Nele quem? Em Jesus. E como que a gente sabe que vai permanecer em Jesus? É conhecê-lo. E como a gente vai conhecer? Principalmente pela palavra de Deus. Só que ele fala de muitos modos. Ele fala em sonhos, fala em visões, fala em profecia, fala quando você está adorando, quando você está louvando. Então, Deus tem inúmeras formas de falar conosco. Mas, se nós sabemos ler, nós temos que usar essa capacitação para compreender a palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse,
A gente costuma dizer que é impossível entender Apocalipse sem Gênesis. Cada palavra está ali propositalmente colocada. Então, vamos continuar na nossa jornada aqui. A gente saiu de Êxodo 29, fomos para Levítico 8, fomos para Levítico 14, quando, né, a unção do sacerdote passou para a unção de Arão e seus filhos, para a unção do leproso, para ele ser reintegrado à sociedade. E o que aconteceu conosco, gente? Nós não estamos separados de Deus? É o entendimento que a gente tem. Quando Adão pecou, está escrito, todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, precisava de um redentor. Esse redentor não podia ter dolo, não podia ter culpa, não podia ter pecado algum. Tal como a ovelha do sacrifício, que não podia ter nenhum defeito, Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que foi entregue por nós para que venhamos a ter vida novamente, ele morreu de uma vez por todas para nós. Mas aqui a unção fala de capacitação, fala de consagração, a unção com óleo. Por quê? A unção com sangue não precisa mais. Jesus já verteu o seu sangue por nós. Então, nós temos que o quê? Permanecer nele. E está escrito, então nós já recebemos a unção, mas você tem que viver isso. Não é instalado e automaticamente tudo acontece, não. É um caminhar, é um processo. Você vai conhecer Jesus e só depois de conhecer você vai entender e vai conhecendo, né? Vai confiando nele e vai poder seguir. Então, o Espírito Santo faz de cada crente, de cada um de nós, um ungido. Jesus, né, o Messias, ele foi ungido por Deus para poder cumprir o seu papel, que é nos resgatar de novo e nos voltar, né, a ter unidade com o Pai. Então, assim, vamos ler aqui duas passagens que falam dessa unção de Jesus, né? Não só o nome, mas na prática ele, né? Lucas 4,18 diz assim: Jesus, citando Isaías, declara que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Quando ele abriu o livro de Isaías na sinagoga e falou, hoje isso se cumpriu. Então, Deus o ungiu para a obra, para o ministério que ele exerceu até a sua morte na cruz. Em Atos 10, 38, Pedro também resume o ministério de Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, Jesus foi ungido. E o quê? Tudo que era dele, ele passou para nós. Não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, vamos lá. Eu falei do Espírito Santo, a unção, né, de Jesus, que transferiu para nós. Agora vamos ver Tiago 5, capítulo 5, versos 14 e 15. O que isso tem a ver? Olha só, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, Tiago está relatando aqui uma forma, ele trouxe essa unção lá de Êxodo, de Levítico 8, Levítico 14, para o dia de hoje, para nós hoje. Então, não caiu o uso da unção, do óleo da unção. Como a gente falou no início, o óleo não é o poder do óleo, não é, ele é um símbolo da marca de Jesus em nós e do poder do Espírito Santo em nós.
Então, é mais do que o óleo físico, sabe? Ele está trazendo a revelação do poder do Espírito Santo sobre nós, mas que ele não invalidou aquela unção feita lá atrás para restaurar o leproso à comunidade. E nós que estávamos afastados de Deus, agora estamos juntos, né? Por essa unção que Deus deu, né? Que Jesus, como perfeitamente Deus, perfeitamente homem, ele foi ungido e quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos debaixo dessa unção, que serve para quê? Serve para nos santificar, nos separar, para que a gente consiga seguir o caminho do Senhor. Então, assim, já vou assim partir para o fechamento. Vou lembrar de 3 versículos. O Levítico 14, 28, que fala: porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. Essa oferta da culpa já foi feita, é Jesus, ele já morreu no nosso lugar. Então, a unção com sangue não precisa mais. Mas o Senhor nos deu a unção com óleo ainda para os dias de hoje, como a gente leu em Tiago 14,15. Está alguém entre vós doente? Então, é um sinal do poder de Deus. Está falando que é possível curar, mas essa cura não é um simples ritual, uma palavra mágica que você fala em nome de Jesus, é um óleo mágico. Não, é apenas um símbolo da revelação do Espírito Santo dentro de nós. Mas é real, é possível. O poder de Deus opera hoje, trazendo cura para o corpo, para a alma e resgate para o Espírito Santo, que é quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, é algo tremendo. E 1 de João 2, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Como? Buscando na palavra de Deus. Então, nós vimos, já vou fazer a conclusão, que o óleo, a unção com óleo é legitimado no Novo Testamento, mas é para além, porque não é apenas um ritual que eu pego o óleo e unjo. É o sacrifício de Jesus que foi feito de uma vez por todas na cruz do Calvário. É isso, é essa vivência, essa sinceridade, essa correção, essa direção, esse tipo assim, só ele vai saber o nosso coração se a gente está fazendo de fato, assim, com a inteireza de coração. Então, o sacrifício pelo pecado já foi cumprido por Cristo. Então, essa unção das 3 partes, que nós já vimos que a audição vai falar da obediência, de ouvir a voz de Deus, no dedão de fazer a vontade de Deus, de caminhar nos caminhos do Senhor, a unção do pé. Então, o que isso traz para nós hoje? Você está livre, se você não quiser usar o óleo da unção, você não usa. Mas o que esse significado de ungir essas 3 partes traz para nós hoje? Eu quero usar, eu uso porque eu quero ser curada e ser instrumento de cura para as pessoas, como está lá em Tiago. Mas o que transcende é cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você faz e cuidado para onde você vai, onde você coloca os pés. Então, esse é o que a gente está falando. Assim, a essência de tudo. Cuidado. Cuidado com aonde você vai colocar os seus ouvidos. Cuidado com o que você ouve, com o que você faz e com onde você anda, qual caminho você vai tomar. Então, no nome de Jesus,
eu quero, né, orar e pedir a Deus que, na verdade, antes eu vou agradecer a Deus, porque Ele me criou, te criou, me deu vida. Eu quero agradecer pelo amor incondicional de Jesus, porque Ele se ofereceu por mim, Ele foi esse sacrifício, né, feito de uma vez por todas. Ele não tinha pecado, não tinha dolo algum. Eu quero agradecer porque eu sei que o Senhor está comigo, que nunca, jamais me abandonará, estará até a consumação do século. Eu quero agradecer porque o Senhor deixou a Bíblia para minha instrução. Eu quero agradecer a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros que preservaram a Bíblia, a palavra, pelos séculos, até que pôde chegar a mim e a você. Eu quero pedir para que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Pedir para assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, porque aí você vai receber notificação de todos os outros vídeos, né, no canal da congregação. Vou pedir para compartilhar esse vídeo. Quem sabe, nesse exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Então, em nome de Jesus, sejam abençoados. Um beijo no coração e até